Agora é com você. Chega pra cá, chega pra cá. Não, você não Silvio Santos, não. Silvio Santos não. Silvio Santos não. Já está gravando. Aí quando ele não sei que eu aperto de novo. Só no meio. Só no meio? Ele vai sumir aí por apertar, aparece. Não deu pra calçar, não? Não deu pra calçar, não. Não deu pra calçar, não. Deus está me comandando. Acaba? Não fique ansiosa, não fique preocupada. Amém. Graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, que nos deu este dia maravilhoso para chegarmos até aqui, para engrandecermos e exaltar o nome dele, pois ele é maravilhoso. Amém? Hoje o irmão José está ainda um pouco rouco, rapaz. Terrível, né? Esse mal terrível dessa gripe aí no meio do mundo. Mas Deus é maior, Ele é maravilhoso. Ele sabe de tudo, de todas as coisas. Nós só temos a agradecer por Ele cuidar de cada um de nós, por estarmos sempre firmes, sempre unidos na mesma fé, na mesma unção, no mesmo Espírito. Amém, amados? Agradecer a presença de cada um de vocês. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês aqui presentes. Os nossos amados irmãos aí que têm nos acompanhado. Graça e paz aí para o nosso irmão Reginaldo, sua esposa que está nos assistindo. O Alisson Costa também aí nos assistindo. Josineide. Que Deus abençoe aí a vida de cada um de vocês. E outros amados irmãos que ainda vão nos assistir. Sejam todos bem-vindos, sejam cada dia mais cheios do Espírito Santo, que é vivo e eficaz em nossas vidas. Amém, amados? Vamos à palavra de Deus. São 20 horas e 40 minutos. Abra aí a tua Bíblia no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 7. O tema da nossa mensagem de hoje é graça, a excelência das revelações. Amém? Hoje eu vou trazer revelações aqui para vocês. Eu vou revelar até CPF hoje, viu? Hoje vou dizer quem está no SPC do Serasa ou está revelando aí carro, casa própria. Mentira, isso aí é tudo falsidade, tudo mentira, tudo fake news. Amém, amado? Graça, a excelência das revelações. Revelações essas do Espírito, amado. E não revelações que nós temos visto por aí afora, né? Onde as pessoas acham e acreditam
que Deus está mandando recado, que Deus está falando com o pregador e trazendo o recado de Deus, sendo que Deus hoje Ele não fala com outro homem a não ser com Ele mesmo, não por intermédio de outro. As nossas orações só chegam até Deus por intermédio de quem? Do pastor, né? Do presbítero, não é não? Do obreiro. Oh, rapaz, as nossas orações chegam até Deus por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, amor. E numa certa vez, o pregador, a qual a graça foi revelada, teve esse encontro esse maravilhoso, né? Aonde Deus mostrou a ele coisas maravilhosas, palavras, né? Lindas. Foi ao terceiro céu, né? Coisas inefáveis, como assim disse o pregador Paulo, que ele não era digno, né? Nem de falar, porque são coisas maravilhosas, coisas inexplicáveis, que para o homem ia dar um problema, uma confusão grande, hein? Não é verdade? Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão maravilhoso, que nos deu esta alegria de viver, esta vontade maravilhosa de estarmos presentes, estarmos sempre firmes com Ele. Amém? Para a gente já fazer a nossa confissão de fé aqui, deixa eu mandar aqui a graça e a paz para o nosso irmão Cido lá na Portelinha e sua família, né? Tem aí nos acompanhado. Pessoal, como foi falado aqui no começo da live, lá de Itapera, do Riacho do Sobrado, Santa Rita, né? Terra da Barragem, ali Santana do Sobrado, Casa Nova, enfim, todo o interior de Sobradinho, aqui a nossa cidade, os nossos vizinhos, que Deus continue aí abençoando, cuidando da vida de cada um deles. Nós, como filhos de Deus, nós não cuidamos de vidas, nem de almas, não é verdade? E nem também ganhamos almas para Jesus, porque o ditado, o dilema que ouvimos por aí afora é que temos que sair evangelizando, buscando alma para o reino do céu. Não, amado, não há essa necessidade, essa precisão. Deus não está contando com isso. A salvação, uma vez dada, para sempre, como a vida eterna, não é verdade? A vida eterna foi prometida muito antes, né, dos firmamentos deste mundo, e chegou, amado. Muitos daqueles irmãos no passado da primeira igreja esperavam a vida eterna, né? Buscavam por ela, batalhavam para alcançar a vida eterna, para ter ali a salvação, o descanso eterno. Hoje não, amado. Hoje nós já nascemos abençoados, nós já temos a vida eterna, não é verdade? Somos salvos pela graça de Cristo, sim ou não? Amém. Então hoje nós vamos aprender essas coisas. A excelência das revelações. Abriu aí a tua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 7. Vamos lá. Uma coisa eu digo, em vista de serem tão extraordinárias estas experiências que eu tive, Deus falou, receoso de que eu me enchesse com elas. Por isso foi-me dado uma doença que tem sido
um verdadeiro espinho em minha carne, um mensageiro de Satanás para me ferir e me atormentar e para esvaziar meu orgulho. Amém? Vamos agradecer a Deus. Amém. Eterno Deus e maravilhoso Senhor, sobre a Tua palavra, sobre esta mensagem maravilhosa, a qual o Senhor deu entendimento ao Teu Filho, para que assim fosse escrita, para que no dia de hoje nós também possamos participar e compartilhar com os demais irmãos. Sabemos e cremos que tudo quanto o Senhor revelou ao Teu servo, ao Teu Filho, Paulo, é verdade, e cremos, pois por isso estamos aqui, para dividirmos, meu Pai, a excelência das Tuas palavras, a excelência das revelações, do conhecimento. E quando nos sentirmos, meu Pai, grandes, maiorais, sábios, o Senhor nos diminua, para que assim possamos entender e aprender mais do Senhor, para que não sejamos pesados a ninguém, a nenhum irmão. Que o Senhor nesta noite, ó Deus maravilhoso, encha-nos do Teu amor, da Tua graça, da Tua alegria, para que assim possamos seguir em frente em união, numa só fé, num só espírito, pois o Senhor sabe que as pelejas, as lutas são grandes, mas o Senhor é maior do que tudo e todas as coisas de nossas vidas. Sabemos que temos luta, muitas vezes pensamos, meu Pai, em desanimar, ficamos abatidos, mas não seremos destruídos, pois temos um Deus que é forte, que é maravilhoso, que é poderoso sobre tudo e todas as coisas. E tudo que acontece em nossas vidas, meu Pai, é para crescimento, é para que aprendamos cada dia mais com o Senhor e com as falhas, para que nos tornamos fortes, porque quando estamos fortes, estamos fracos. Quando estamos fracos, estamos fortes. Pois é assim que o Senhor nos instrui. E sobre a Tua palavra, Deus, usa-nos para que assim aquele que estiver ouvindo, ouça, e aquele que estiver atento, aprenda a excelência das Tuas revelações. Que assim seja na vida de cada um de nós. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Essa é a revelação da palavra, a excelência das revelações. Amado, imagino eu que quando o apóstolo recebeu, esta mensagem, para que assim fosse escrita, imagine aí, como sempre temos falado aqui, já ouvimos bastante a respeito das coisas maravilhosas que aconteceu na vida do irmão Paulo, não é verdade? Para um homem que era carrasco, cruel, perseguia a igreja de Cristo e de repente se vê do mesmo lado. Ele disse que não soube como, nem como fazer, mas compreendeu e entendeu que o destino dele não era aquele que ele fazia ali de bom grado, achando estar certo. Quando recebe essas excelências, essas palavras maravilhosas, segundo ele, quando recebeu aquela forte revelação, que uma voz falara com ele, daí em diante a vida dele mudou. O perseguidor agora passou a ser perseguido. Está vendo? Então, amado, é importante que a gente lembre de uma coisa. Tanto eu quanto você, qualquer um de nós que temos aí carregado a nossa cruz, pregando o Evangelho da graça de Cristo, o que não vai faltar são pessoas para nos atacar, são irmãos para dizer que estamos errados, que da forma que você está fazendo não está certo, você está atrapalhando o negócio, você está induzindo os irmãos ao erro, você está induzindo aos irmãos a não
tirar 10% do que é seu, para não participar de campanha, de propósitos. E isso não foi o que Deus deixou. Isso não é uma excelência. Sabemos que no começo ali de tudo, né, onde anjos reinavam, havia sim pessoas que eram ali alcançadas pelo anjo, né? O anjo trazia um recado e ali a coisa acontecia. Mas hoje não, amado. As nossas orações que falamos para com Deus, o Espírito Santo que intercede por mim, por você, ele transforma. Muda a sua oração. Para assim Deus nos dar o que temos necessidade. Amém? Nem sempre o que pedimos a Deus é o que Ele tem para nós. Porque se fosse da nossa maneira, pode estar na certeza que Deus tem um monte de problemas, né? Mas não é, ainda bem que não é como a gente queremos. Pedimos algo a Deus na certeza que já recebemos, amado. Nunca, já falei para vocês isso, vou repetir, nunca se esqueçam que toda oração que você fez a Deus, não é que ela não foi atendida, é porque você não teve ainda a mente e os olhos e o coração ali quebrantado para receber. Os olhos estão fechados ainda para que não consigam ver, mas pode estar na certeza, amado. E cada um de nós que já fizemos orações a Deus hoje, já agradecemos a Ele, tudo quanto você falou já foi atendido. Só falta simplesmente crer. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. É por fé e não por petição, amado. Se crer, verá a glória de Deus. Sempre foi assim, não é verdade? Jesus não disse àquele homem: o que queres que eu te faça? O que é que você quer? Ele disse: eu quero ver. Ele: depois seja feita a sua vontade. Você não quer ver? Como foi que você saiu aí? Como é que você consegue enxergar? Como é que você está vendo? E simulou ali uma situação, amado. Mostrou como era que aqueles homens faziam e como é que Deus faz. E assim é nas nossas vidas, amado. Essa excelência do Espírito, e deixando bem claro, amado, que da carne cuida você. Amém? Não é Deus que cuida da carne do homem. O homem é quem cuida da própria carne. O nosso espírito vai estar sempre pronto, vai estar sempre preparado para receber, para suportar. Mas se não pararmos, se não frearmos os impulsos da nossa carne, pode estar na certeza que o futuro que lhe espera é a destruição. Não é assim? E o que mais o homem procura é algo se destruir. Procurando, como sempre falamos aqui, o caminho mais fácil. Como destruir uns aos outros. Passando por cima do menor como se aquela pessoa nem existisse. E isso, amado, é que acaba com o homem. Isso é que acaba com a humanidade, com as pessoas boas. Tem pessoas por aí de coração tão maravilhoso, amado, que termina se tornando uma pessoa cruel, ruim, por causa das obras más dos homens. Pais de família se revoltam. Por quê? Justamente por essas coisas. Tem a excelência do Espírito, tem a excelência das revelações, mas a carne se revolta. Amém? E ele disse, eu vou repetir para você: uma coisa eu digo, em vista de serem tão extraordinárias estas experiências que eu tive, Deus ficou receoso de que eu me enchesse com elas. Olha só, amado. Ele disse que Deus ficou receoso. Por que Deus ficou receoso? Porque ele se encheu. Paulo se encheu tanto ali das revelações, né? Da glória de Deus,
que ele disse que o próprio Deus ficou receoso. E o que Deus fez para frear ele, conter a emoção, a soberba? Imagine só. E mais adiante nós vamos ver o que foi que Paulo disse ainda. Foi-lhe dado um espinho na carne, amado. Para quê? Para que ele não se exaltasse. Toda vez que ele tentasse se engrandecer, algo com ele acontecia. E ele disse, olha, versículo 8: e em 3 ocasiões diferentes, implorei a Deus que me fizesse ficar bom de novo. Imagine, e muitas vezes, amado, nos sentimos assim como Paulo, as aflições, né? Ali a pestilência tomando de conta da carne, e você se sente ali, como diz o ditado, num beco sem saída, e você busca um refrigério de um lado, uma cura do outro, e você não encontra. E Deus só esperando que você abra os olhos e diga: a tua graça me basta. Eu sei o que eu estou passando, o que eu fiz está doendo muito em mim. E Deus diz: é assim que eu quero, é para que você aprenda. E com Paulo foi assim, amados. Paulo, ele se exaltava. Lá adiante, quando eu vou ler para vocês, ele vai chegar uma hora que ele vai dizer assim: vocês estão dessa forma aí hoje porque eu fui o pai de vocês na fé. Olha só, mano. Mas isso ele usou como uma metáfora, né? Como uma linguagem de figura. Usou aquilo para que aqueles outros que estavam ouvindo pudessem crer que realmente havia mudança naquele povo. Aqueles que ouviram a Paulo pregar, mas pode estar na certeza que nenhum deles se perderam, nem se desgarraram, igual vocês estão aqui hoje. Sempre vamos dizer isso, amado. Não há nada por acaso, nada acontece aqui por acaso. Quero deixar isso para vocês claro. Apesar de muitos por aí afora, amado, achar que nós estamos aqui só em família, que nós pregamos só para quem é da família, que quem vem aqui nos visitar é só a família. E eu digo para você que aquele que nos visita é maior do que toda a família na terra, mano. É o Espírito de Deus que habita em cada um de nós. Deus, ele não conta com quantidade. Olha quanta gente tinha naquela cidade lá de Sodoma e Gomorra. Tinha bastante, não tinha? Mas nenhum deles tiveram a oportunidade que nós estamos tendo hoje. Nenhum deles puderam ouvir as palavras que nós estamos ouvindo aqui agora. Palavras inefáveis. Sequer tiveram tempo de ver alguém, ou Abraão mesmo como conhecedor, né? Fosse até lá, procurasse aqueles que realmente queriam mudança. Mas eles não tiveram esse tempo, eles não tiveram essa excelência. Por quê? Porque a maldade estava demais. Hoje está diferente, amado. No mundo hoje, amado, há pessoas boas e pessoas ruins, pessoas que creem em Deus, pessoas que desacreditam, pessoas que não querem saber. Tem pessoas que sequer sabem que Jesus existiu nessa terra e também não quer saber, porque querem viver nos seus próprios deleitos. E as pessoas dizem: enquanto o evangelho não for pregado a todos, Jesus não virá. Eu digo para essas pessoas que pregam assim, que eles estão enganados, que Jesus já veio, todo dia Jesus vai voltar, toda hora, todo instante, amado. Que não para é de nascer gente, que não para é de morrer. Se a semente não morrer, não tem fruto, não é verdade? Então, quando parte alguém de qualquer família, nasce um fruto, sim ou não? É assim? Para quê? Para que aquele que ficou se alegre.
Deus ele faz tudo perfeito, amado. Nada do que Deus fez, ele fez imperfeito. Tudo fez com perfeição. Nós, seres humanos, é que não somos capazes de acompanhar o que Deus quer de cada um de nós. Muitas vezes pensamos que o que estamos fazendo para Deus está agradando a Ele, está agradando o Pai, e muitas das vezes não é como Ele quer, é como a gente quer, não é assim? E quando fazemos as coisas quando queremos, não é do agrado de Deus, é a sua vontade, como vemos por aí muitos. Tem muitos que dizem assim: vamos levantar uma obra social, vamos ajudar as pessoas. Ajuda essa que você tem que contribuir. Amado, eu digo a você que se o Pai Eterno, aquele que é todo poderoso, não te ajudar, eu, como menor, como filho, eu não vou poder te ajudar. Nessa terra que vivemos, precisamos do dinheiro, né? Mas para pregar o Evangelho precisa de dinheiro? Não, amado. Dinheiro é só um paliativo, né? Para que a gente possa comprar e pagar, mas não dizer que te traz felicidade. Tem pessoas, amado, que abrem a boca e dizem assim: eu estou nessa vida porque eu não tenho dinheiro. E você já é feliz e não sabe. Um dia eu estava conversando com meu irmão, tem uns 4 meses isso já, acredito que sim. Nós fomos um encontro ali e quase que eu não estava dentro da piscina dele lá. E ele diz: precisa de muito para ser feliz? Não precisa, mas você só precisa compreender que a graça de Deus te basta, que no pouco que você tem, você é feliz. E tem muitos que têm e não têm a mesma alegria que você tem. Muitos que estão milionários por aí, queria estar no lugar que você está sentado aí me ouvindo, mas ele não tem tempo. Sabe por quê? Porque ele está lá, ó, procurando como ganhar mais dinheiro. E assim é todos nós, amados. Você está pensando se um dia algum de nós tiver uma condição financeira que você não sabe nem como gastar, você vai ficar do mesmo jeito. Como é que eu vou investir esse dinheiro? O que é que eu vou comprar? Em que eu vou aplicar? E as pessoas abrem a boca e dizem assim: se eu tivesse dinheiro eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. Não faz, amado. Sabe por que não faz? Porque a sua consciência muda. Você passa agora a ser uma pessoa que vai pensar como quem tem dinheiro. Vai começar a oprimir aquele que não tem. E isso não agrada a Deus. 2 Coríntios, capítulo 1 agora, perdão. 1 Coríntios, capítulo 4. Vamos lá? Já são 9h04. Hoje, 2 de agosto, né? De 2025. Graças a Deus, né? E até aqui o Senhor tem nos mantido de pé nessa fé. Amém, né? O pregador está com a garganta um pouco ainda ardendo, né? Mas, amados, já estive pior, amém? Já estive pior, estava começando nem falar, a voz falhando mais do que outra coisa. Mas eu me esforcei, disse: não, eu tenho que ficar bom até sábado. E daí para frente, Deus o sabe, né? Vamos lá? Todos encontraram? Capítulo 4, versículo 15. 1 Coríntios 4, 15. Ainda que vocês possam ter 10.000 outros para ensiná-los a respeito de Cristo, lembrem-se que vocês têm só a mim como seu Pai, porque fui eu que os levei a Cristo quando lhe preguei o Evangelho. Olha só, a palavra que o apóstolo Paulo usou. Não é interessante? Só que ele disse ainda que tivesse, como hoje a gente vemos, né? Tem pessoas que abrem a boca e dizem a mesma coisa. Você está aí hoje, Deraldinó?
joelho no chão, jejum e oração. Será que é mesmo, amado, por causa disso? Eu sou seu pai na fé, você é meu pai na fé. Não, amado. Paulo estava dizendo isso com os amados irmãos, que se não fosse por ele, olha só, eles não tinham conhecido a Cristo, mas tinham amado. Está vendo como o homem tinha que receber ali um espinho na carne? Porque o que ele usou aqui, amado, com esses amados irmãos, pode estar na certeza que muitos até hoje se sentem assim. Tem alguém aqui assim, ó, que quer aceitar a Jesus nessa noite? Ao amado irmão disse: sim, tem eu. Quem foi que trouxe você, amado? Foi eu que vim com a irmã. Como é o nome da irmã aí? Expedita. Ah, com a irmã Expedita. Vem cá, irmã Expedita. A senhora trouxe, ganhou uma alma para Jesus. Não, amado. Olha só o que Jesus diz: que ainda que não há quem clame, né? Quem busque, quem pregue, ele diz que até as pedras clamarão. E ninguém ficará sem conhecer a Deus, ou ninguém jamais poderá dizer que não conhece a Deus. Está vendo? Mas o irmão Paulo, falando isso para os amados irmãos, ele não falou isso querendo diminuí-los, amados, e sim para que eles permanecessem no exemplo, né? Na fé, para que não desistissem, para que continuassem seguindo em frente. Para quê? Para que as revelações do Espírito, a excelência, né, das revelações chegasse até os demais. Imagina se o homem não tivesse esse espinho na carne. Olha o versículo 16. Portanto, suplico-lhes que sigam meu exemplo e façam como eu. É um pouco pesado essa palavra, né? Porque eu digo a vocês que para o homem, para a mulher é um pouco tranquilo, né? Dependendo. Mas para o homem viver como Paulo viveu, amado, hoje, nem um padre, que eu não acredito. Cada um tem sua vida. Mas para viver como Paulo viveu, você vai ter um pouco de trabalho pela frente, não vai? Podemos até pregar, mas você não ter uma companheira para os dias de hoje é difícil? Não é, amado. Mas isso não tem que nascer de você, isso tem que ser designado por Deus. É uma decisão que não é você que toma, e sim tem que nascer do Espírito, a vontade do Espírito. Você acha que Paulo tomou essa decisão porque ele foi lá, participou de toda a lei e diz: não, eu sou aqui um apóstolo e eu vou seguir a lei à risca, eu não me casarei, não quero mulher de jeito nenhum, só para conversar? Não, amado. Quando ele teve esse encontro com Deus, que ele viu o fardo que ele carregaria, ele disse o quê? Que ele não tinha tempo. Não era porque ele não gostava de mulher, ele não tinha tempo para isso. Ele não tinha esse tempo que nós temos de criar ali um laço, um vínculo com uma pessoa, cuidar de uma família, gerar uma família. Por quê? Porque o fardo que ele carregava, meu irmão, era maior do que ele conquistar ali o coração de alguém e formar uma família. Se ele forma uma família, o que acontecia? O que ele aprendeu lá no terceiro céu não ia ser ensinado. Está vendo? As pessoas dizem: não, mas eu tomei essa decisão e eu vou viver como o apóstolo Paulo vivia. Amém. Não descarta essa ideia de ninguém, mas você tem que ter certeza do que você está dizendo e o que você vai fazer com a sua vida, porque você pode ficar louco, certo? Isso é um cuidado. Não é só simplesmente abrir a boca e dizer que vai viver como viveu aqueles apóstolos, né? Como viveu muitos amados irmãos. Isso não é da carne do homem, simplesmente você tomar essa decisão. Amém? Agora, 2 Coríntios, volta lá.
2 aos Coríntios, no capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 1. Todos encontraram, né? Vocês são uma bênção de Deus. Sim ou não? Graças a Deus. Somos, né? Queridos amigos, esta carta é enviada por mim, Paulo, nomeado por Deus para ser mensageiro de Jesus Cristo, e pelo querido irmão Timóteo. Estamos escrevendo a todos vocês, os cristãos aí de Corinto e de toda a Grécia. Agora eu me pergunto, Paulo e Timóteo estavam escrevendo essa mensagem aqui, era para quem? Era para mim? Era para você? Ele disse que escrevia juntamente com o irmão Timóteo, a quem? Aos irmãos de Coríntios e aos irmãos da Grécia. Aí as pessoas, amados, muitas vezes passam por uma mensagem dessa e aplicam aos outros e diz assim: não, mas aqui ó, foi Paulo que disse. Mas serve de lição para a gente? Sim. Não para que você diga que foi para você. Eita, Deraldo, essa palavra está falando comigo hoje, olha. Você pertence lá? Você estava lá em Coríntios? Já foi lá? Você conhece a Grécia? Acredito que ninguém, né? Versículo 2. Olha só o que ele escreveu, os amados irmãos. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo abençoe poderosamente a cada um de vocês e lhes concedam paz. Olha só, amado. Estava escrevendo na carta aqueles homens, os amados irmãos que lá tinham. Será que lá tinha pessoas boas? Tinha pessoas ruins? Tinha, mas a excelência das revelações do Espírito chegou até aquele povo, chegou até a Grécia, chegou até Corintos. Por quê? Porque tinha irmãos ali que realmente se dedicavam, praticavam o que aprenderam. E ele disse: eu vos escrevo com aqui o irmão Timóteo a vocês. Olha só o que ele disse. Para quê? Olha a escrita que Paulo escreveu, o que ele queria que acontecesse. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo abençoe poderosamente a cada um de vocês e lhes conceda paz. Isso, amado, é o que devemos fazer uns pelos outros. Pedir a Deus que conceda paz aos irmãos, aqueles que não têm paz, aqueles que vivem atormentados e atormentando a todos. Que eu vou dizer a vocês, amado, que não falta em toda a família, não é só na nossa, não é só na sua, em todo, que não falta é problemas para a gente resolver. Que não falta são pessoas que nos trazem problemas. Mas eu digo a você, amado, que quanto mais a peleja é árdua, maior é a vitória. É só você não desistir. O homem, ele só muda quando ele quer. Pode estar na certeza que ninguém nessa terra muda a outra pessoa. Você aprende com os seus erros, com os erros dos outros. Você aprende com o amado irmão. Como? Lhe instruindo, aprendendo como nós estamos aprendendo aqui agora. Imagine se o apóstolo Paulo não tem levado a esta mensagem àqueles amados irmãos da Grécia e de Corinto. Imagine como não estava a situação daquele povo. Igual está a situação hoje, né, nos países aí fora, que os homens agora são Deus, julga tudo e todos. Não se importa quem tem, quem não tem, se importa simplesmente em destruir.
Vocês viram o que aconteceu agora? Esses dias aí, o abençoado lá nos Estados Unidos mandou encostar lá uns submarinos, né? Com ogivas nucleares próximo à Rússia. E eles se sentiram ameaçados. Agora imagine, amado, o homem fabrica armas para destruição própria. Aí quem morre? Todos os inocentes, que não tem nada a ver com a briga deles. Tudo por poder. Mas graças a Deus, amado, que nós, como filhos de Deus, você não tem que temer a nada, temer ao homem, ao que faz o governante. Simplesmente você deve temer-se só a Deus. Não se preocupem, porque Deus ele está cuidando de tudo. As pessoas acham que não, simplesmente tomam uma decisão e é por aí o caminho e acabou. Você viu o que aconteceu com aquele rei que era mau? Ele sofreu uma queda, né, da varanda e ficou de cama e mandou os abençoados, dos subordinados a eles, consultar o Deus estranho. Vai lá, pergunta a Baal-Zebub, né, se eu vou sarar dessa enfermidade. E bem assim, amados irmãos, está os homens hoje. Consulta lá o presidente dos Estados Unidos e pergunta para ele lá como é que a gente vai fazer para cessar esta guerra. Os homens de hoje estão igual a Salomão, viu, amados? As pessoas dizem, mas Salomão era um homem cheio de sabedoria. E você acha que esses homens que estão no poder não têm sabedoria nenhuma? A destruição de Salomão foi as mulheres, amados, que ele teve? Foi não. Foi as alianças. E o que é que mais vemos hoje? As alianças. Os países se aliando um ao outro. Vamos se aliar com Sobradinho, Santana e Casa Nova. Se a gente conseguir, Deraldinho, nessas duas cidades, nós vamos ficar mais fortes. Quem mora em Casa Nova que vota em Sobradinho vai votar no meu partido. Quem mora em Santana vai votar em Casa Nova e vai votar no partido da gente. Então a gente temos que formar uma aliança. Ainda ficou Juazeiro, mas Juazeiro já é mais forte, Juazeiro já tem Bonfim. Bonfim já é maior. Aí daqui a pouco chega a Capim Grosso, já vai, daqui a pouco chega a capital. E as alianças, só fazendo aliança. Aí quando pesa, né? Como ele diz no sistema, quando Deus pesa a mão, chega a conta para quem? Para todo mundo, amado. Foi assim que aconteceu com Salomão. Ele só saía. Olha só que presepada que aquele abençoado fazia. Recebeu ali as revelações, né, de Deus. Sabedoria que ninguém na terra jamais vai ter. Mas ele fazia assim, olha, tem uma filha, tem uma princesa lá. Pronto. Pois vamos aqui. Eu caso com a tua filha, tu me dá ela como esposa e a gente faz aliança. O teu país agora faz parte do meu país. O meu reinado também agora é teu. Assim como tu pode opinar do meu país, eu posso opinar do teu. Mas eu vou querer a sua filha como esposa. E você acha que ele estava achando isso ruim? Quando ele viu a casa dele cheia de mulher que não tinha mais nem onde botar nenhuma, o negócio agora ficou apertado, não é assim? As alianças, amados. Estão brigando aí até hoje. Israel com Irã, Ucrânia com Rússia, né? Estados Unidos com todo um país. É porque eles são considerados um país de primeiro mundo. Tem pessoas de Deus lá, sim. Pessoas que receberam palavras, né, de revelações do Espírito, sim. Mas, porém, todo mundo paga pelo erro do governante mau.
Amém, amados? Mas vamos voltar aqui para a palavra. Nós estávamos no 2, né? Vamos no versículo 3. Que Deus maravilhoso nós temos, Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a fonte de toda a misericórdia. Está vendo, amado? Eu disse a vocês, falamos aqui agora há pouco, que acontece pelo mundo afora, mas Deus é o dono de toda a misericórdia. Não temamos o que pode lhe fazer o homem. Não é assim que nós ouvimos sábado passado, o nosso amado irmão Deraldino? Irmãos, não temam o que pode lhe fazer o homem. Por quê? Porque maior é a misericórdia de Deus. Amém, amados? Amém. Versículo 4. E aquele que tão maravilhosamente nos conforta e fortalece nas dificuldades e provações, e porque Ele fez isso para que, quando os outros estiverem aflitos, necessitados da nossa compaixão e do nosso estímulo, possamos transmitir essa mesma ajuda e esse mesmo consolo que Deus nos deu. Está vendo como é que devemos seguir um para com os outros? Quando nós estamos aqui vivendo em paz, em união, nós temos que pensar da mesma forma para com os outros, para que eles também cheguem à mesma conclusão. Amados, nós temos que viver em paz, em segurança, temos que viver em união. Nós não temos que viver brigando. Brigas não vai levar ninguém a nada. Briga só traz o quê? Mal. Briga só traz maldade, amado. Que o pior de uma briga é que lhe obriga você a tomar decisões que você não quer tomar. E depois que você toma, e depois que você fala o que quer, que você vai ouvir o que não quer, aí você já tomou a decisão, agora é tarde. Por quê? Porque você abriu uma ferida, em vez de você curar, você abriu uma ferida. E é assim que muitos estão vivendo hoje, deixando as feridas abertas e ali dando brecha para quem? Para o diabo, é? Não, amado, dando brecha para você mesmo ser atingido. Amém? Não deixe que isso aconteça. Veja a excelência que o apóstolo recebeu. Vamos lá? Atos, capítulo 22. Quem encontrou, diga amém. Pois muito bem. 22, 14. Olha só, que Paulo contando, o feito acontecido a ele, ele disse, olha só o que ele ouviu. Então ele me disse, o Deus dos nossos pais escolheu você para saber a vontade dele, para ver e ouvir o Messias falar. Olha só, mano. Aqui em Atos 22 fala, da passagem quando Paulo recebeu ali aquela forte luz, a voz falando com ele. E o que ele ouviu foi isso, a voz dizer, olha, ele, o Pai te escolheu para que você leve a palavra do Messias. Está vendo, amado? Paulo sequer conheceu a Jesus de Nazaré, sequer andou com os apóstolos, mas o que ele recebeu, amado, até hoje está de pé. E as pessoas, muitos até hoje, querem viver como se fossem judeus daquela época antiga.
as pessoas querem participar de festa de lua nova, as pessoas querem plantar e colher, trazer 10% do que é seu, fazer campanhas, propósito, voto com Deus. Tudo isso acontecia, sim ou não? As pessoas tinham isso lá, mano. Eles faziam voto, mas os votos que eles faziam era para matar, mano. Era. Eles diziam, olha, nós vamos fazer aqui, Deraldino, um jejum de 7 dias. Para quê? Quando nós não conseguir arrancar o último cabelo de colega lá para ele ficar careca, nós não vamos cessar de orar. Veja que maldade. Os irmãos fizeram, sabe o quê? Ó, lembra de Paulo e de Saulo? Sim, este homem está sendo um terrível pesadelo nos nossos negócios. Ele está atrapalhando, ele não está fazendo como é para ser, ele não está cumprindo mais a lei, ele está saindo fora. Ele está pregando agora aquele que disse que ressuscitou. Aquele que disse que ressuscitou, olha só, mano. E o que a gente tem que fazer? Nos reunimos aqui e vamos chegar aqui a uma conclusão. Nós vamos fazer um jejum e nós não vamos cessar esse jejum até matarmos o irmão Paulo. Olha só, mano, que coisa. E você acha que tem pessoas no mundo que estão vivendo desse jeito? Tem pessoas que dizem assim, se eu pudesse matar fulano, melhor, eu não queria nem ver essa pessoa na minha frente, porque a vontade que eu tenho de voar na abertura, como diz os mais velhos, é enforcar até que ele morra. Mas isso é a vontade da carne. Essa era a vontade daqueles homens. Mas o que Paulo recebeu era maior do que o jejum deles. Deus disse, olha, Paulo, eu quero que você vá e pregue todos os reinos da terra. Quero que você volte lá. Quero que você fale, dê o seu testemunho. Eu quero que você vá até César. Se chegar até lá já está bom demais. E ele não cumpriu a ordem. Aqueles homens tentaram matar ele de todo jeito, fizeram jejum, votos, mas nada deu certo. Toda vez que eles prendiam, aprisionavam o homem, botava ali dentro de um cárcere, né? Deixava ali, o anjo ia lá, soltava. Imagina aí, que coisa. Aí as pessoas acham, que é só simplesmente dizer assim, enquanto nós não acabar com Deraldinho e José e Will, Vera e Margarida, Luan, Sheila, Williane, nós vamos fazer jejum aqui até que eles voltem. Se o Antônio Carlos não sair de lá para se batizar nas águas, aquela obra não vai permanecer de pé. Mas a irmã Margarida também é? Pois vão orar à toa, que Deus não escuta oração desse tipo, amado. Mas a mente de muitos aí afora é isso, amado. Você sabe o sonho de muitos que tem aí, amado? É que um dia eu e você, o irmão Deraldino, a gente desista de estar pregando, de estar fazendo o que fazemos hoje. Por quê? Porque é ruim para o negócio deles. Quando falamos aqui que não precisa de dinheiro para pregar o Evangelho de Deus, que você não precisa de nada de fazer trabalho missionário para ninguém, em canto nenhum, em país nenhum, que Deus não mandou, isso é a vontade do homem, amado. Você vê o homem se levantar assim, olha, vamos reunir aqui, vamos levantar um dinheiro, que o missionário fulano de tal vai precisar ir para Cuba, tem que pregar o Evangelho lá em Cuba, nós vamos abrir um ministério lá em Cuba. Quem mandou, irmão? Quem mandou foi eu mesmo que estou mandando. Mas não é de Deus, não foi Deus que mandou, não, é eu mesmo. Igual eu falei no começo, né? As pessoas dizem, por que vocês não fazem um trabalho social? Por que vocês não pegam o dízimo dos irmãos, já que vocês não tomam dízimo? Vocês não pegam os irmãos para trazer e compram alimento e dá para os pobres? Porque Deus não mandou fazer isso, mano.
Está pensando que é só simplesmente você abrir a boca e dizer, amados, amanhã, todos vocês, quando chegar ao final do mês, no dia que vocês receberem o salário de vocês, tragam 10% para cá, e eu e Deraldinho vamos se reunir e vamos em algum supermercado aqui da cidade e vamos comprar cesta básica para doar para os pobres. Deus te mandou fazer isso, meu irmão? Isso é uma vontade do homem, isso é vontade da carne. Não é Deus que manda fazer isso. O ensinamento de Deus é esse, ó, que o homem agora trabalhe e coma do seu próprio suor. Olha só como era na lei: aquele que não trabalha, que também não coma. Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele diz: ajudai-vos uns aos outros. Olha a diferença. Não deixe que o necessitado passe necessidade. Mas na lei, amado, era assim: se eu plantasse, colhesse, aquele que estava só olhando, não plantasse, não, nada fizesse, era para que ele morresse de fome. Está vendo como é triste? Vamos lá, Gálatas capítulo 1, para a gente encerrar. Gálatas no capítulo 1. São 21 horas e 32 minutos. Glória a Deus. Gálatas no capítulo 1, no versículo 11. Glória a Deus. São palavras, inefáveis, que Paulo falou, viu, foi ao terceiro céu, no paraíso, que eu imagino que o terceiro céu seja o paraíso. E eu ganho. Acredito que sim, Mas ele disse que as coisas que ele viu lá eram tão maravilhosas que ele não sabia nem como escrever, nem como descrever, para ser mais claro, Mas as pessoas não querem viver essas coisas inefáveis que Deus tem preparado para mim, para você. Ele diz que nada, nem ninguém separa-nos do amor dele. E as pessoas não vivem isso. As pessoas não olham para essa palavra, essa mensagem e não acreditam. Lê, mas não crê. Deus, nada nos afastará do amor de Deus. Nada nem ninguém. Aí as pessoas dizem, não, mas o diabo é sujo, irmão. Mas não acredito. Ele diz assim: o diabo é sujo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Vai continuar matando, roubando e destruindo. Por quê? Porque as pessoas acreditam mais no danado do diabo, do homem, Nada mais é do que a carne do homem ativada, do que no que Deus diz. Se Deus diz para você que nada nem ninguém me separa dele, quem é que vai separar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, não é verdade? Olha só, leia comigo. Queridos amigos, afirmo solenemente que o caminho para o céu que eu prego não está baseado em mera fantasia ou sonho dos homens. Agora imagine, amado, para quem estava ouvindo isso naquela época. Se esse cara é louco, Deraldo, se homem teve um sonho, sonhou e está querendo que a gente acredite nele. Esse cara está querendo trazer isso para a gente, ensinar essas coisas. Aonde foi que uma bestalhada desse daí viu nada disso? Como que ele disse que não sabe se foi no corpo ou se foi no espírito, que ele foi ao terceiro céu? Isso não existe sequer o terceiro céu. Você pensa que as pessoas acreditam nisso aqui também? Vão ler, reler e vão ficar remoendo, discutindo. Não é assim que muitos vão em redes de TV, sentam ali grupos de homens nomeados a pastores e cada um querendo ter um conhecimento a mais do que o outro. É assim, amado. Mas Paulo disse que ele foi. E disse que não era sonho, não.
era realidade, verdades. Versículo 13. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia sem misericórdia os cristãos, procurando matá-los e fazendo o melhor que podia para me livrar deles todos. Olha só, mano. Imagine a crueldade que tinha o homem. Aí você acha que o homem ia ter um sonho desse? Ele disse, não, eu praticava essas coisas sim, mas o que eu recebi foi maior do que isso. Eu deixei de perseguir a igreja e agora o que eu recebi eu vou ajudar aos amados irmãos. Em vez de eu fazer com que eles sofram, pelo contrário, vou trazer agora o refrigério. São palavras de revelações, palavras que eu recebi de um Deus tão maravilhoso e misericordioso para com os demais. Fui um dos judeus mais religioso da minha idade no país inteiro e procurava tão rigidamente quanto possível seguir todas as regras antigas e tradicionais da minha religião. Olha só, diz que fazia as coisas como mandava o feito. Imagine para você cumprir toda aquela lei de Moisés, e para um homem, simples, cumprir isso, e de repente ele se vê do mesmo lado, e aqueles que eram do lado dele, que fazia com que dava até carta, para perseguir aqueles que falavam de Cristo, os cristãos, até os apóstolos, viu? Até os apóstolos de Cristo, eu acredito que Paulo perseguia eles, porque queria encontrar um deles. Eu acho que o sonho de Paulo, era conseguir encontrar um dos apóstolos de Cristo para fazer eles prisioneiros. Mas não ficou por aí, não é verdade? Quando Paulo recebeu essa dádiva de Deus, o que acontece? Ele agora também foi perseguido por aqueles mesmos que ele recebia ordem para perseguir. E agora ele deixa de ser um perseguidor para ser seguidor de Cristo, um defensor do Evangelho. Não é interessante? Versículo 15. Foi então que algo aconteceu, porque antes mesmo de eu nascer, Deus me escolhera para ser dele, chamando-me quanta graça e bondade. Olha só, amado. Antes mesmo que ele nascesse no ventre da mãe dele, ele disse que já recebera de Deus esta graça tão maravilhosa. Só não sabia que estava lá, mas fez o que lhe foi designado, cumpriu tudo quanto ele recebeu, amado. Ele ensinou. É por isso que ele falou essas coisas aqui, aqueles amados irmãos. Lembra como eu era antes? Lembra o que eu fazia com aqueles que seguiam a Cristo, os cristãos? Aprisionava, eu era louco para pegar um deles para matar, ou colocar numa prisão. E agora, amado, aqueles que mandou ele caçar os cristãos já estavam caçando ele, mas não conseguiram. Tentaram calar, prenderam, açoitaram, lhe jogaram pedras, mas não conseguiram parar. Por quê? Porque ele não foi designado por homem. Ele não consultou a nenhum daqueles que era antes dele. Pelo contrário, ele simplesmente creu, amado. Simplesmente aceitou de bom grado. E é isso
para que a gente alcançamos essa excelência das revelações de Cristo, só falta isso, só crer. Só temas a Deus, não tema, como sempre temos dito, não temas o que o homem pode lhe fazer, amado. Eu sei que vai machucar, que vai ferir, mas maior é aquele que está contigo. Maior é aquele que pode fazer tudo por você. Você não tem que ter medo. Amado, eu digo a vocês, a nossa carne precisa de cuidados. E quem tem que cuidar da nossa carne é Deus? Não, amado, quem tem que cuidar da nossa carne é nós mesmos. E quando não sabemos como lidar com ela, o que é que a gente fazemos? Procuramos um médico que tem sabedoria e inteligência para saber a gravidade que está a sua enfermidade. Tem pessoas que não gostam de ir a médico, mas tem que cuidar da sua carne, amado. Ou você pensa que nós vamos estar todo o tempo jovem? Ou você pensa que todo o tempo nós vamos ter essa saúde que temos? Não, amado. O tempo vai passando, vamos envelhecendo e a tendência do nosso corpo, a mente vai estar sempre pronta, mas a carne ela não acompanha a mente. Está vendo? Então, se você se sentir mal, não caia nessa onda de fazer propósito, campanha, voto com Deus, jejum, subir no monte. Vamos aqui fazer uma oração forte para que Deus tenha misericórdia do irmão que está sofrendo. Vamos ungir o irmão com óleo, porque naquela época os irmãos ungiam ali e o irmão sarou. Eu já fiz isso, você já fez isso, Geraldo? Visitar os irmãos e levar um pouco de óleo para ungir o irmão e orar. Graças a Deus não cheguei ali. E pela misericórdia de Deus eu ainda fui, para não xingar, estou falando na misericórdia de Deus para não xingar, mas me fizeram isso. Vera foi comigo ainda, e eu tive que fazer como se eu fosse Jesus, enchia minha mãozinha de óleo, orava a Deus, ia passar na ferida do irmão, o tempo do coitado de me passar as perebas, mas Deus é tão bom, né, rapaz? Aqueles que fez é a mulher no meio. Jesus, ainda bem que eu não matei ninguém, né? Mas a vontade era essa, de pegar sem vergonha que me fez fazer isso e fazer com ele. Mas Deus é tão bom, amém, que Deus abençoe todos aqueles, né, que passaram por nós, que foram nomeados a pastores, que não vão deixar de ser homens de Deus, assim como nós, viu? Não esqueçam disso, que todo homem, toda mulher é de Deus. Mas nós estamos aqui para julgar ou acusar quem quer que seja. Que Deus tome de conta de todos e que aprendam. Não errem mais, não façam as coisas, nem vão enganar as pessoas com isso, né? Para que as pessoas aprendam da maneira correta, para que não saiam do caminho que estão trilhando, que o alvo deles seja realmente Jesus e não o homem. Que as pessoas procuram um Deus no homem, não é verdade? As pessoas querem que você simplesmente chegue, coloque a mão sobre a cabeça dele e diz: você está curado no nome de Jesus. Não é só assim não, amado. Jesus não trabalha porque o homem quer, quando o homem quer, não. Amém? Deus, ele trabalha da forma dele. Estão vendo, dona Maria Helena? Estou lhe vendo. Vamos lá? 44 minutos, o versículo 16, para a gente encerrar. Para revelar seu Filho em mim, a fim de que eu pudesse ir aos gentios e mostrar-lhes a boa nova acerca de Jesus. Quando tudo isso me aconteceu, não fui discuti-lo com nenhuma outra pessoa. Está vendo? É assim que nós devemos fazer, amado. Quando recebermos algo, eu não tenho que sair daqui perguntando a fulana, a ciclana, quem quer que seja. Eu faço assim, Geraldinho? Como é que eu tenho que fazer? Eu faço desse jeito aqui, Vera? É assim? Então, Paulo disse que quando ele recebeu a ordem de Deus, ele disse que não foi consultar aqueles porque era pastor, era apóstolo, era quem quer que seja. Ele disse que simplesmente ouviu e cumpriu o que ouviu. Amém, amados? Então, obrigado por ter me suportado até aqui.
Vamos orar a Deus para a gente ir para os nossos lares em paz e segurança. Amém? Cadê os meninos do louvor? Só tem louvor quando eu estou aqui, né? Porque quando é Deraldino que prega, não tem louvor. Cadê o baixista? Não tem baixista aqui não, não tem baterista. É assim mesmo a vida. Deus sabe de todas as coisas. Deus é maravilhoso. Amém.